E aí, pessoal, beleza? O título da nossa aula de hoje é A Máquina do Tempo. É a nossa primeira aula, é o nosso primeiro encontro, então nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Nós vamos viajar no tempo. Não exatamente nós, quem vai viajar no tempo é Paulo. Paulo é o personagem principal do filme Barbosa. Paulo alimentou durante décadas o sonho de criar uma máquina do tempo, inventar uma forma de voltar para o passado. E exatamente para o dia 16 de julho de 1950. Nessa época, Paulo tinha 11 anos. Paulo é esse garoto aí, ó, que vocês estão vendo ao lado do pai dele, no estádio do Maracanã. Eles estavam assistindo uma partida de futebol. E Paulo queria criar essa máquina do tempo para voltar exatamente para esse dia. E ele consegue. Ele inventa essa máquina e volta exatamente para o Rio de Janeiro no dia 16 de julho de 1950. Portanto, ele ia encontrar a si mesmo. Bom, mas nesse dia estava acontecendo no estádio do Maracanã a partida mais importante da história do futebol brasileiro até aquele momento. Era a última rodada da Copa do Mundo. E essa Copa do Mundo estava sendo realizada aqui no Brasil. O Brasil enfrentaria o Uruguai e precisava apenas empatar para ser, pela primeira vez, campeão mundial de futebol. Então toda essa esperança, toda essa expectativa de glória para o futebol brasileiro e também para a sociedade brasileira estava depositada nos pés desses jogadores aí, ó, que formavam, como se chamava na época, o scratch nacional, né? O time brasileiro. Bom, nessa época, o Brasil era governado por Eurico Gaspar Dutra. Dutra havia sucedido Getúlio Vargas, né? Vocês devem lembrar pelo conteúdo anterior que vocês estudaram. Assim que acaba a Segunda Guerra Mundial, acaba também a ditadura do Estado Novo. Então nós temos um novo presidente, nós temos um novo país, de certa forma, nós temos uma nova Constituição. É o momento que finda a Segunda Guerra Mundial, ou seja, é o fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, nós começamos uma outra guerra, uma guerra um pouco diferente, digamos assim, que foi a Guerra Fria. E nessa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, o Brasil, assim como praticamente todas as outras nações, tinha que se posicionar. Era a chamada política do alinhamento. E o Brasil vai se alinhar, portanto, o Brasil vai se tornar aliado dos Estados Unidos. Certo? Então esse governo Dutra, ele tinha como mote, ele tinha como objetivo principal levar o Brasil, conduzir o nosso país ao progresso, ao futuro, né? Havia esse sonho do Brasil grande. E essa grandeza, de certa forma, estava associada à ideia de que o Brasil pudesse ganhar essa Copa do Mundo, porque isso, de certa forma, ia animar os brasileiros, né? Seria um símbolo importante desse progresso que o Brasil tentava alcançar naquele momento, porque, de certa forma, também era uma nova chance para a democracia brasileira, já que nós estávamos saindo de uma ditadura. E o governo Dutra, ele está pautado, né? Ele tinha como, vamos dizer assim, plano econômico, o que eles chamavam de plano SALT. Observem que essa palavra SALT, ela tem a ver com esse salto para o futuro, esse salto para o progresso. Mas a palavra também é a junção dos elementos desse progresso que precisavam ser desenvolvidos, as áreas, né, que precisavam ser desenvolvidas no Brasil para que nós atingíssemos esse progresso, né, esse desenvolvimento. A palavra SALT, então, é formada pelo S de saúde, alimentação, a AL, né, como vocês podem ver, o T de transporte e o E de energia. Então, essas seriam as áreas que o Brasil iria desenvolver nesse momento em que internamente, vamos ressaltar, o Brasil deixava de ser uma ditadura, que era a ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, e passava para um novo regime democrático. E no plano internacional, no contexto internacional, o Brasil vivia também a chamada Guerra Fria. Esses dois assuntos, essas retomadas, né, essa retomada, melhor dizendo, ao regime democrático e o Brasil no contexto da Guerra Fria, serão aprofundados por nós, inclusive, nos próximos encontros. Bom, um dos símbolos desse crescimento, desse progresso, desse Brasil rumo ao futuro, era a própria construção do Maracanã. Como vocês estão vendo aí na imagem, o Maracanã, ele projetava-se
para ser o maior estádio do mundo na época. Então o Brasil atrai as atenções do mundo para si, não só pelo fato de estar sediando a Copa do Mundo, mas porque também estava construindo o maior estádio do mundo, o que de certa forma mostrava aos outros países a capacidade do brasileiro, né? A oportunidade que o Brasil queria agarrar naquele momento de rumar para o desenvolvimento. Então, como vocês estão vendo aí pelo jornal, isso é a capa do jornal Diário da Noite, do dia da abertura oficial do Maracanã, que foi justamente um mês antes da última rodada da Copa, no dia 16 de junho de 1950. Então, logo na sua matéria de capa, o jornal Diário da Noite, na época, estampava um estádio para a Copa do Mundo. Bom, nessa outra imagem aí, vocês estão vendo o Maracanã já um pouco mais à frente, né? Então nós temos aí 2 décadas à frente, quando o estádio já estava totalmente pronto. E, como vocês podem perceber, ao redor do estádio a gente tem algumas modificações devido ao crescimento urbano na região. Inclusive, próximo ao Maracanã, nós temos o Maracanãzinho, que foi construído depois da Copa de 1950. No entanto, pessoal, no dia da abertura do estádio, faltando apenas 3 dias para começar a Copa, o estádio ainda não estava completamente pronto. Como vocês podem ver, é uma imagem bem assim, digamos, interessante, né? Porque hoje em dia é difícil de imaginar algo desse tipo. O estádio ainda tinha os andaimes de sustentação da sua marquise, né? E como vocês podem perceber, havia muita gente, o estádio estava cheio e as pessoas estavam embaixo, né, dessa área que não estava totalmente segura, já que ela estava sustentada ainda. Bom, mas o clima era de festa, o clima era de grande expectativa para que o Brasil vencesse, né, aquela Copa do Mundo. Tanto que na última rodada da Copa, vejam o que o locutor diz. Ele diz assim: boa tarde, amigos do esporte, chegou o grande momento. Desde o meio-dia, não há um único lugar disponível no estádio municipal do Maracanã, que na época se chamava Ângelo de Moraes. Estádio Municipal Ângelo de Moraes. O empate é suficiente para o Brasil sagrar-se campeão mundial. Mas todos nós brasileiros, 200 mil aqui no estádio e mais de 50 milhões do Oiapoque ao Chuí, esperamos coroar esse título com uma grande vitória frente ao Uruguai, repetindo, quem sabe, as goleadas contra a Espanha e a Suécia. Então essa expectativa de que o Brasil fosse tornar campeão era alimentada também pelos jogos que o Brasil tinha feito antes, né? Já que o Brasil não só tinha conseguido vencer, mas principalmente no quadrangular final, o Brasil ganhou com 2 goleadas em cima da Suécia e da Espanha. Bom, só para vocês terem também uma ideia de como havia essa quase certeza de que o Brasil ganharia essa Copa do Mundo, o prefeito do Rio de Janeiro na época, né, o Ângelo de Moraes, ele fez o seguinte pronunciamento antes de começar o jogo entre Brasil e Uruguai. Ele diz assim, ó: brasileiros, vós que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo, vós que não tendes rivais em todo o planeta, vós a quem eu saúdo como vencedores. Cumpri minha palavra construindo esse estádio. Cumpram agora o seu dever derrotando o Uruguai. Ou seja, os jogadores brasileiros tinham o dever de ganhar aquela Copa do Mundo, porque era tudo aquilo que os brasileiros esperavam. E aí, como eu acabei de falar para vocês, ó, vejam que nos dias anteriores, no dia 9 de julho, o Brasil ganhou de 7-1. Que placar interessante, né? A gente lembra muito bem de outro resultado desse mais recentemente. No dia 13 de julho, o Brasil ganhou de 6-1 da Espanha. Então isso era o quadrangular final. Então havia toda a expectativa do Brasil ser campeão também por conta desses 2 jogos, né, em que o Brasil venceu realmente de forma contundente, de forma gloriosa. Então, como eu escrevi aí, ó, o futebol nesse momento é um símbolo dessa união, né, dessa grandeza nacional, dessa expectativa de que o Brasil, com um novo governo, uma nova Constituição, o Brasil é um novo país, o Brasil estava rumando de fato para esse desenvolvimento tão aguardado dentro já do regime democrático. Mas, infelizmente, como a capa do jornal O Globo, que vocês estão vendo aí, diz campeão o Uruguai. Não deu certo. O Brasil não foi campeão, o Uruguai
estava perdendo de 1-0, o Brasil só precisava do empate, mas o Uruguai no segundo tempo vira a partida e é sagrado campeão. Na capa que vocês estão vendo mais aí embaixo do jornal Estado de São Paulo, inclusive nós vemos as fotos, né, do gol do Uruguai, que foi o gol decisivo que deu o título. E a foto mais emblemática, a foto mais conhecida é justamente essa, onde a gente vê de trás da trave do goleiro Barbosa, ele deitado no chão, e os jogadores, os zagueiros brasileiros, lamentando o fato da bola ter entrado, né? Bom, isso aconteceu no dia 16 de julho de 1950, que era o dia exato que o nosso personagem, Paulo, queria voltar, certo? E aí nós estamos vendo a outra pessoa que, fora Paulo, sofreu um grande trauma. De certa forma, todos os brasileiros que gostavam de futebol, principalmente, e que acompanhavam aquela Copa do Mundo, sofreram um trauma com aquele gol do Uruguai. Mas talvez ninguém mais do que o goleiro Barbosa, que durante décadas foi considerado o culpado. Foi dito que ele tinha sofrido um frango, né, que é como nós dizemos no futebol, quando alguém, um goleiro especialmente, comete uma grande falha. Então, nessa segunda imagem, a gente está vendo o Barbosa levantando em direção ao gol para pegar a bola. E aí, de certa forma, essa outra imagem mostra ou representa, ou nos dá uma certa impressão que Barbosa vai olhar para o passado a partir daquele dia como um momento que marcou a sua vida para sempre. E Barbosa, pessoal, trabalhou no Maracanã, ele foi funcionário do estádio do Maracanã depois que se aposentou do futebol. Então, meio que ele estava lá, né, vendo aquela trave onde aconteceu aquele gol. Então, essa imagem foi se repetindo na visão dele para o resto da vida, como se alimentando, né, aquelas perguntas. Eu tive culpa? E se eu tivesse defendido aquele chute? Quer dizer, Barbosa com certeza passou o resto da vida pensando, e se eu tivesse feito aquilo, e se eu tivesse feito daquela outra forma? Bom, mas Paulo, ele achava que podia mudar esse fato. Se Barbosa não podia voltar para o passado, Paulo achava que podia. Por isso ele inventou a máquina do tempo. Barbosa sofreu preconceito, muito preconceito ao longo da vida, porque, acreditem, se hoje nós vemos no futebol brasileiro muitos negros, brancos, né, pessoas de várias origens étnicas, na época nós já tínhamos, mas o racismo era muito presente no futebol. Tanto que o fato de Barbosa ser negro, como vocês estão vendo por essa imagem colorizada, alimentou o discurso de que ele era incapaz, assim como os outros jogadores negros da seleção brasileira. Os jogadores da seleção que sofreram mais com críticas, que foram considerados culpados pela derrota da seleção, são justamente esses jogadores negros. Então havia um forte racismo no futebol, como de certa forma ainda há hoje, né, sem dúvida alguma. Então o sonho de Paulo era voltar para o passado, não só para superar o trauma pessoal dele de ter visto o Brasil perder a Copa, como para, de certa forma, evitar que Barbosa fosse vítima do preconceito, daquela culpa a que foi atribuída a ele ao longo de toda a sua vida. Então, assim como Barbosa, Paulo também olhava para aquele lance, vendo as imagens continuarem presentes na sua cabeça e alimentando a expectativa de que ele poderia, se voltasse para o passado, mudar esses fatos. Ou seja, o que ele queria era evitar que o Didia, o atacante do Uruguai, chutasse e marcasse o gol da virada. E aí ele volta para o passado, leva inclusive até uma câmera de vídeo, pede para uma pessoa, como vocês estão vendo na imagem, para filmar os fatos que ele vai alterar, porque ele vai fazer uma nova história, ele vai construir uma nova história, né? E aí, no momento em que Didia se prepara para dar aquele chute, Paulo grita pelo nome Barbosa. Ele chama a atenção de Barbosa, ele quer evitar o gol. E aí, nesse momento, pessoal, eu não vou mais dizer nada, porque vocês vão assistir o filme para saber o que aconteceu, certo? E aí, quando vocês assistirem o filme, eu vou disponibilizar o link para vocês assistirem. O filme está aqui mesmo no YouTube.
vocês vão me responder algumas perguntas, certo? Então vamos lá. Em que sentido poderíamos pensar na história como uma máquina do tempo? Paulo inventou uma máquina do tempo para voltar ao passado e tentar evitar o gol do Uruguai. Ele queria mudar os fatos. Certo? Ele conseguiu? Ele não conseguiu? Vocês vão assistir o filme para ver. Mas vão me responder essa pergunta. Em que sentido poderíamos pensar na história como uma máquina do tempo? Esse componente curricular, essa matéria que nós estudamos na escola, a história, ela é, de certa forma, uma máquina do tempo? O que aprendemos quando estudamos história? Quando nós estudamos história na escola, em casa, o que é que nós aprendemos? Como personagem do filme, se você inventasse uma máquina do tempo, o que mudaria no passado? E por quê? Então vocês vão se colocar no lugar de Paulo. Se vocês inventassem uma máquina do tempo, em que momento, para que momento da história vocês iriam? E por que vocês iriam para aquele momento? O que vocês mudariam? Na próxima aula, pessoal, nosso objetivo é justamente aprofundar as discussões em torno desse contexto que nós vimos aqui como pano de fundo desse filme Barbosa. Então nós vamos falar sobre o governo Dutra, a volta de Vargas ao poder a partir de 1951 e vamos estudar também o governo de Juscelino Kubitschek. Bom, para finalizar, eu digo a vocês que Barbosa faleceu no dia 7 de abril do ano 2000, ou seja, 50 anos depois da final da Copa de 1950. Mas a sua história e a nossa história continua sendo reescrita. Certo, pessoal? Valeu e até a próxima.